Bom, mas chega de enrolação. Vamos para o que realmente interessa. Qual seja, a reforma tributária feita na década de 60, reforma bancária feita na década de 60 e aos instrumentos, as fontes de descontrole das finanças públicas. Vejam, este conteúdo é muito importante. Garanto que na prova de vocês vai ter pelo menos uma questão sobre este conteúdo. Por quê? Porque não é possível se entender as finanças públicas do Brasil sem se entender o contexto, quais foram os fatores que resultaram no descontrole dessas finanças públicas lá na década de 60 e de 70. Por quê? Porque todo o conjunto de reformas que vão ser feitas na década de 80, 90 e nos anos 2000 vão ser uma resposta a este cenário de descontrole fiscal. Então, o governo foram 3 as fontes de descontrole fiscal. Uma delas foi a chamada conta movimento. Tá, professor, mas o que foi a conta movimento? Por que a existência deste elemento contribuiu para a ocorrência de descontrole fiscal? Colocando em outras palavras, como que a conta movimento levou a uma situação de descontrole fiscal generalizado nas contas públicas? Para conseguir entender isso, nós precisamos dar um passo atrás e entendermos o contexto no qual surgiu essa conta e o contexto no qual foi realizada a reforma bancária da década de 60. Por quê? Imaginemos a seguinte situação. Acaba a Segunda Guerra Mundial. Com isso, tendo terminado a Segunda Guerra Mundial, ocorre o surgimento de todo um conjunto de instituições modernas, internacionais. Isso nos anos de 1947, 1948, inclusive 1945 e 1946. Ou seja, é nesse período, é nesse contexto que é criado o Banco Mundial, o FMI, a OMC, entre outras instituições. Entre as reformas feitas nesse período, foi definido que cada país deveria ter o seu próprio banco central. Ou seja, todo país, para poder realizar transações internacionais, deveria ter um banco central próprio, responsável por gerir o seu sistema financeiro. O Brasil, ele não tinha um banco central próprio. O que o Brasil faz? Ele faz uma medida que é literalmente para inglês ver. Ele cria a Superintendência de Moeda e de Crédito, da moeda e do crédito, a famosa SUMOC. Vejam, a SUMOC não é um banco central. Por quê? Porque apesar dela ter realizado atividades tipicamente de um banco central, o Banco do Brasil continua realizando atividades relacionadas a um banco central. Ou seja, o Banco do Brasil, apesar da existência da SUMOC, ele continua realizando operações de crédito para os demais bancos. O Banco do Brasil, ele também continua sendo depositário das reservas bancárias. Ou seja, o governo brasileiro, ele responde a este consenso internacional, a este consenso imposto pela FMI, e como uma resposta à necessidade de existência de um banco central, ele cria
a Superintendência da Moeda e do Crédito como um órgão paliativo. Na década de 60, finalmente é criado o nosso Banco Central. No entanto, o que nós observamos? Então vejam, nós temos o nosso Banco Central bonitinho, organizado, só que tem um problema. Este nosso Banco Central, ele não tem um corpo técnico preparado. Apesar de nós termos o nosso Banco Central, este nosso Banco Central, ele ainda não conta com as pessoas, com os funcionários, com os técnicos que detêm o conhecimento necessário para realizar as complexas operações que envolvem o setor financeiro. Qual que foi a solução encontrada no momento? Muito simples. Tudo bem, nós criamos o Banco Central. No entanto, até que o Banco Central passe a ter um corpo técnico, as atividades, determinadas atividades, vão ter que ser relegadas a quem? Ao Banco do Brasil. Ou seja, até que o Banco Central passe a ter um corpo técnico próprio, que o habilite a realizar as operações associadas ao Banco Central, as operações de crédito e de depositário de moeda dos demais bancos, o Banco do Brasil vai continuar sendo o banco dos bancos, ou seja, ele vai continuar sendo responsável por realizar operações de crédito para os demais bancos. De onde vão vir os recursos do Banco do Brasil para realizar essas operações? Da conta movimento. Ou seja, para que o Banco do Brasil ele possa continuar agindo como banco dos bancos, é criada a conta movimento. E o que faz a conta movimento? Essa conta ela vai possibilitar que o Banco do Brasil tenha acesso direto ao Banco Central. Ou seja, quando o Banco do Brasil ele precisa de um recurso para realizar um investimento, para realizar um empréstimo para um banco, o que ele faz? Ele pode, através dessa conta, pegar recursos diretamente no Banco Central. Teoricamente, o que o Banco do Brasil deveria fazer? Ele deveria registrar, digamos, sempre que o Banco do Brasil pegasse um recurso do Banco Central, vamos representar aqui essa setinha que vai do Banco do Central para o Banco do Brasil, BC, Banco Central, BB, Banco do Brasil. Então, sempre que o Banco do Brasil sacasse dinheiro do Banco Central, ele deveria registrar a realização dessa operação, devolvendo posteriormente esses recursos para o Banco Central. Isso é o que diz a teoria. Por quê? Na prática, o que nós observamos foi isso. Ou seja, o Banco do Brasil ele passou a utilizar a conta movimento para obter recursos no Banco Central. No entanto, ele não devolveu esses recursos. Como que o Banco do Brasil passou a não devolver esses recursos para o Banco Central? Na prática, o que nós temos? A conta movimento ela se converte em um instrumento que dá um direito especial de saque para o Banco do Brasil. Em outras palavras, o Banco do Brasil ele passa a contar com um instrumento que permite que ele tenha acesso a um montante ilimitado de recursos, podendo sacar desses recursos diretamente do Banco Central, expandindo a oferta de moeda, a oferta de crédito para o setor bancário de forma ilimitada. Em outras palavras, nós estamos falando de oferta de moeda. O Banco do Brasil ele podia utilizar a conta movimento para realizar operações de créditos e realizar operações de financiamento
de forma ilimitada. Ele contava com uma fonte, com um instrumento que lhe possibilitava um montante que ele conseguisse acessar recursos para realizar operações que teoricamente ele não deveria ser capaz de fazer. Por quê? Quem é banco dos bancos é o Banco Central. O Banco do Brasil, como um banco comercial, não deveria ser capaz de fazer isso. O que nós observamos? Exatamente o contrário. No bojo do seu crescimento, da sua criação, logo nos anos subsequentes à sua criação, a conta movimento ela até foi utilizada com certa timidez. No entanto, no passar do tempo, e principalmente na década de 60, ela se transformou em um instrumento amplamente utilizado. Ou seja, o Banco do Brasil passou a recorrer de forma ampla e generalizada a conta movimento para obter recursos no Banco Central e assim realizar empréstimos. Qual que é o problema que isso cria? Muito simples. Isso faz com que existam duas contas no Brasil. Então vejam, como que funciona o rito normal de aprovação das contas do governo. Aqui nós temos o nosso sistema legislativo, o órgão fiscalizador, vamos chamar de apenas de OF, órgão fiscalizador. Ou seja, o governo. Então, aqui nós temos o nosso poder executivo. O poder executivo, o governo de um país, para que ele realize gastos, ele precisa submeter o seu orçamento para o Congresso Nacional. Aqui, ele precisa submeter este orçamento para o Congresso Nacional, de tal forma que o governo ele tem um orçamento oficial, aprovado pelo Congresso Nacional, realizando seus gastos de acordo com esse orçamento. Então vejam, todo ano o governo, o Poder Executivo, ele submete o seu orçamento do próximo ano para o governo federal, para o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional faz a aprovação deste orçamento, o que restringe a possibilidade do governo simplesmente sair gastando feito maluco. Em outras palavras, este instrumento ele permite a estabilidade das contas públicas. Ao restringir e obrigar o governo a prestar contas de todos os seus gastos. Se o governo não gastar algo que não se encontra neste orçamento oficial, o que ocorre? Crime de improbidade administrativa. No caso extremo, nós temos o quê? Rolam cabeças. O que aconteceu com a Dilma? Impeachment, meus caros. Se o governo ele gasta algo que ele não previu no orçamento oficial, não tenha crime de improbidade administrativa, este governo está gastando mais do que deveria, ele está colocando em risco as contas públicas. O governo simplesmente cabeças tem que rolar. Qual que foi o problema criado pela conta movimento? Então, o governo ele recorre ao Congresso Nacional para aprovar as suas contas. O problema que nós temos aqui com a conta movimento é que o governo agora ele passa a ter uma outra fonte de recursos. Assim como o governo ele tem um orçamento oficial, ele passa a ter um orçamento extraoficial. Ou seja, o governo ele tem aquele orçamento bonitinho, ele declara certinho as suas contas, no entanto ele tem um mecanismo através do qual ele consegue recorrer ao Banco do Brasil, obter recursos sem declarar esses recursos. Vejam, todos esses recursos obtidos no Banco do Brasil
eles não são declarados ao Congresso Nacional. Então vejam, o Banco do Brasil ele é utilizado para obter esses recursos. O Banco do Brasil, por sua vez, onde que ele obtém esses recursos? No Banco Central. Em outras palavras, o que ocorre? Conforme a conta movimento passa a ser amplamente utilizada na década de 70, o que nós observamos? O governo ele passa a ter dois orçamentos. Ele tem o seu orçamento oficial, aquele orçamento que é aprovado pelo Congresso Nacional, mas ele passa a ter também um orçamento extraoficial. Por quê? Porque o governo cada vez mais passa a recorrer ao Banco do Brasil para obter recursos via Banco Central. Consequência disso, lembram que antes nós tínhamos falado que a criação da correção monetária das ORTNs tinha possibilitado o surgimento de um mercado para títulos públicos? Por causa da criação da conta movimento, por causa deste mecanismo, a dívida pública do Brasil se eleva consideravelmente. Por quê? Por causa da ampla emissão de títulos públicos. Mais do que isso, ao longo do tempo, ao longo das décadas de 60 e de 70, principalmente na década de 70, o que ocorre? Qual foi o argumento que eu expus anteriormente? O Banco do Brasil, principalmente na década de 70, ele passa a utilizar cada vez mais a conta movimento. Com isso, o que ocorre? O Brasil ele tem um orçamento oficial e ele tem o seu orçamento extraoficial. Lá na década de 60, o que nós tínhamos? Nós tínhamos um orçamento oficial grande e um orçamento extraoficial inexistente, com a criação do orçamento da conta movimento, um orçamento extraoficial que começou a ganhar certa dimensão. O que aconteceu ao longo da década de 60 e ao longo da década de 70? Este orçamento extraoficial, ele começou a se tornar cada vez maior, até que chegou a um ponto em que ele passa a representar a grande fonte de recursos do governo, de tal forma que o governo ele tem aquele orçamento oficial, aquele orçamento aprovado pelo Congresso Nacional, divulgado na mídia, só que ele também passa a contar com esse orçamento extraoficial que é gigantesco. De tal forma que a situação acaba se invertendo. Vejam aqui neste primeiro caso. No caso do orçamento oficial, o poder executivo ele é lobista do Congresso Nacional. Ou seja, o poder executivo ele precisa convencer o Congresso Nacional a aprovar as suas contas. Com a conta movimento, o que ocorre? Essa situação se inverte. De grande lobista do Congresso Nacional, o governo federal se transforma em concedente de recursos. Então vejam, a relação se inverte. Se antes o governo ele precisava recorrer ao Congresso Nacional para convencer os deputados e senadores a aprovarem as suas contas, a situação se torna tão bizarra que agora não é mais o governo que recorre
aos deputados e senadores para ter as suas contas aprovadas. O que nós passamos a observar é o contrário. Os deputados e senadores passam a recorrer, a fazer lobby com o governo para conseguir recursos via conta movimento para realizar obras nos seus estados, nos seus municípios, nas suas regiões. Então vejam, a situação se inverte. Os deputados e senadores, eles passam a visitar o governo na esperança de conseguir recursos através dessa conta mágica que se chama conta movimento. Consequência. O que isso significa? Apenas uma coisa: o surgimento de uma situação insustentável, de uma situação de completo desequilíbrio nas contas públicas. Que vai ser o resultado que nós vamos observar, vai ser do que o Brasil vai observar no começo da década de 80. Não existe mágica. Se esse recurso ele está vindo de algum lugar, em algum momento a conta ela vai ser cobrada. E quanto mais tempo essa conta levar para ser cobrada, mais salgada ela vai ser. Bom, então, vocês conseguiram entender o modo como a conta movimento afeta as finanças públicas e a estabilidade das finanças públicas nacionais e as características assumidas por essa conta? Vamos abrir agora para realizar um debate rápido e para tirar as dúvidas existentes.